escuchar esta mañana, hermano dirigente Teodoro Mamet llorando. Llama al comandante nacional de la policía, voy a proteger. No hay policía. ¿Cómo es posible que la policía boliviana pueda abandonar a la familia? ¿Cómo es posible que la policía boliviana pueda hacer pegar a la familia? He escuchado esta mañana nuestro hermano presidente, ahora expresidente de la Cámara de Diputados, llorando. Diga al comandante, están quemando mi casa. No solamente quemaron, primero saquearon, quemaron, después se lo llevaron a su hermano a la plaza para querer amenazando incendiar. Tanto gobernadores, alcaldes, algunos senadores renunciaron solo por salvar su familia. ¿Qué le dice? Si renuncias o hablas contra el Evo o pedís renuncia de Evo, vamos a respetar a tu familia. Ahora he renunciado, hemos renunciado. Y que no quiero más ver esa clase de familias maltratadas por instrucción de Mesa y Camacho. Ustedes saben muy bien, el 21 de octubre de este año empezó el golpe de Estado, con la quema de los tribunales electorales, con la quema de las actas de sufragio. Empezaron esa noche, noches, interviniendo a las autoridades, alcaldes, como en Pando, como en Cobija, como en Beni, y viendo estamos renunciando. Quiero que se entienda, no es ninguna traición en este proceso de lucha a los movimientos sociales, a las comunidades indígenas. La lucha sigue, será una parte más de nuestra vida. Somos pueblos que gracias a esa unidad política orgánica, gracias a la unidad de no solamente política, sino también unidad social, cultural, hemos liberado Bolivia. Estamos dejando una patria liberada, estamos dejando una nueva Bolivia en proceso de desarrollo, estamos dejando nuevas generaciones que tienen mucho futuro. Quiero decir a algunas juventudes, sean más humanos, sean más solidarios, con el más humilde, con la gente que necesita. Tengamos valores, y algunos sectores de la Policía Nacional no sean instrumentos de un sistema capitalista, de las oligarquías. Con la Policía Nacional somos una gran familia. Me informan con casi 80% representa al movimiento indígena originario de Bolivia. Por tanto, tenemos identidad, venimos de ese pueblo que luchó durante la colonia, durante la República. Entonces, hermanas y hermanos, quiero decirles muchas gracias por acompañarnos. Esperamos desde esta noche no seguir viendo hermanas y hermanos agredidos, casas quemadas. Expreso mi solidaridad a mi hermana, porque esa hermana debo quemar su casa por segunda vez. Si quieren, vayan a quemar mi casa, no con mi familia. Si quieren vengarse con Evo y Álvaro, no con nuestras familias, y menos con nuestras autoridades, menos con nuestros dirigentes sindicales. Tarde o temprano se juzgará cómo se implementa, cómo se aplica políticas tan, no sé si son sanguinarias, pero como con sicarios, a familiares, a autoridades bien comprometidos con el pueblo, quemar. No entiendo. Bueno, nos damos cuenta que tenemos muchas diferencias. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Quiero decirles, vamos a continuar junto al pueblo boliviano, como decimos hasta ahora, luchando por nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, hermano Álvaro. Hemos compartido 13 años con 9 meses de 18 días. Récord histórico. Quiero que sepan que nos conocemos. Nunca hemos estado en el gobierno con aspiraciones de carácter económico. Nunca hemos estado en el gobierno con ambiciones personales. Yo quiero decir al hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarme. Hemos aprendido juntos, hemos trabajado juntos. Si me acuerdo, presidentes con sus vicepresidentes, en el pasado nunca se hablaban, nunca trabajaban juntos. Sin embargo, con el hermano vicepresidente, confianza única.
A cualquier momento nos estamos llamando cuando se presentan algunos problemas. Por eso, hermano Álvaro, muchas gracias por acompañarme. Escucho sus palabras, es decir, acompañó un indio, indígena. Muchas gracias. Son patriotas, también de las ciudades, y tantos profesionales, a los trabajadores, a los exministros, exministras, exasambleístas, constituyentes. Con ellos hemos construido una linda patria. Hemos integrado Bolivia. Vamos a seguir desde las bases. Como seguridad, yo vuelvo a la zona del trópico de Chabamba para estar con mis compañeros. Ahora tendré un poco más tiempo para compartir. A mis compañeros del trópico, su esfuerzo, su compromiso no ha sido en vano y nunca va a ser en vano. Hemos demostrado desde acá, conjuntamente con mis compañeros, que mis compañeros nunca me abandonaron, y con seguridad, con todos los movimientos sociales, sean obreros, campesinos, sean del campo o la ciudad. De acá a poco tiempo, quienes, por razones tal vez de carácter personal, ambición personal, o algunos resentidos, verán cómo se vuelve las políticas del Fondo Monetario Internacional estar a Bolivia. Y estaremos también nosotros a la expectativa, compartiendo nuestras experiencias de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. He escuchado en algunas redes, Evo está escapándose. No tengo por qué escaparme. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie, nada. Si alguien piensa que estamos robando, que me diga, que presente una prueba de que hemos robado. Se piensan que no hemos trabajado. Véanlo, miles y miles de obras, gracias al crecimiento económico. ¿Sabe, compañero Álvaro, cómo se trabaja? Yo me sentí en algún momento que yo soy esclavo del pueblo y no el pueblo esclavo del Estado. ¿Saben, mis compañeros? En un momento ganamos menos que el dirigente sindical declarado en comisión. Ahora estamos diciendo eso. Aquí hemos llegado por la patria y no por la plata. Seguramente, como siempre, intentan. Yo digo, si no hay un golpe congresal, un golpe judicial, ha habido un golpe cívico, político, policial. Que sepa el pueblo boliviano, no son todos los policías. Yo tantos mensajes de solidaridad, policías, de coroneles, de tenientes. Agradezco sobre todo en la primera etapa, oficiales de la policía boliviana nos acompañan en temas de seguridad. Agradezco a todos los jefes de casa militar. Agradezco después a los oficiales de las Fuerzas Armadas del Ejército en compañía de seguridad. Nos hemos sentido protegidos. Agradezco a los pilotos, sean de ala rotativa o a la fija, por haber acompañado y por haber llegado, gracias a ellos, a toda Bolivia para servir. Quiero decirles, aviones, helicópteros o la Casa Grande del Pueblo no es de Evo, es del pueblo. Uno necesita instrumentos de trabajo para servir al pueblo boliviano. Por eso, a todos, muchas gracias, pero también quiero decirle a exministras, exministros, actuales ministros, gracias también por acompañarme y quiero pedir disculpas. Sabe, compañero Álvaro, yo soy muy exigente en el trabajo. Exijo el trabajo. Quiero decir a ministros, ministras, exministros y a todos los gerentes, presidentes de nuestras empresas, he exigido no para Evo, sino para el pueblo boliviano. Porque es importante acelerar. Ustedes saben que siempre tenemos algo de burocracia. Hasta inventamos, inclusive, que se queden en el palacio hasta resolver. Tenemos lindos recuerdos. A veces, por razones técnicas, jurídicas, también nos olvidamos. Lo que nunca es resuelto, en 6 meses, en 3, 4 horas se resuelve en el palacio. Exigencia, pueden molestarse, pero disculpen, repito nuevamente, no era para Evo. No es que nosotros queremos beneficiarnos, sino quiero que el pueblo se beneficie. Por eso, hermanas y hermanos, también expresar mi solidaridad con el hermano César Navarro. Hace un momento renunció. Otra vez, ¿cómo están chantajeando?
entran a su casa del ministro, agarran a sus familiares. Si renuncias y hablas contra el Evo, va a dejar a tu familia. Esta mañana, mi hermano Teodoro, Mamani, toda la mañana llorando, controlando por teléfono. Se entraron a su casa, robaron, cercaron, secuestraron a su hijo, a su hijita y a su esposa. ¿Y qué le dicen? Me hacen escuchar a mí. Si hablas contra el Evo, si pides su renuncia del Evo, si dices que si no es del Evo, no es del MAS, ahorita nos retiramos. Muchos hermanos y hermanas están renunciando así. Y quiero que pare eso. Señor Mesa, Camacho, no hagan eso. Eso es totalmente inhumano. No puedo aceptar. Y yo dije en las reuniones, yo nunca voy a renunciar. Quiero que sepan mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difundan. Repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Pero repito, no termina aquí, hermano Álvaro. Vamos a continuar. Es mejor salvar la vida. ¿Qué me dijeron mis compañeros? Que ya estaban atentando con nuestras vidas. Si pasa algo con Evo y Álvaro, va a ser de responsabilidad de Carlos de Mesa y Camacho. Gracias a mi equipo de seguridad me informaron, quiero que sepan. Han ofrecido ayer $50,000 para que entreguen al Evo a estos grupos opositores. Callado. Voy a pedir a mis equipos de seguridad que digan la verdad. Muy responsables, leales, agradezco. De tantos atentados nos hemos salvado. Todo por Bolivia. Y todo por las nuevas generaciones y sobre todo por las familias más humildes. Entonces, es decir, muchas gracias a todos y a todas. Dos cosas, presidente. Adelante. Diría yo, a los que nos han robado el voto, no destruyan Bolivia. Que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Al pueblo boliviano, que siempre vamos a estar a su lado. Y vamos a cumplir la sentencia de Túpac Katari. Volveremos y seremos millones. Sí. Muchas gracias, hermano. Entiendo perfectamente, la Comisión de Auditoría de la OEA ha tomado una decisión política. Entiendo. Si hubieran tomado una decisión jurídica y técnica, hemos ganado en la primera vuelta. Una parte de su informe que dice, sí, Evo primero, segundo, Carlos Mesa, no sé, un término manejaron. Probabilidad de ganar con más del 50 o más del 10%. Pero si es primero Evo, segundo Mesa, correspondía segunda vuelta y no nuevas elecciones. Son decisiones políticas. Entiendo que tal vez para aportar en temas de pacificación, pero no comparto su informe en la parte técnica jurídica. Ahora me he convencido como algunos técnicos de la OEA están al servicio no de las familias humildes, sino de grupos de poder. Entendí perfectamente. Respetamos. Y por eso ya somos convocados a las nuevas elecciones. Pero ni con eso se conforman. Está bien. Pero sí, un llamado a nuestros movimientos sociales de otros países. He escuchado concentraciones de emergencia en Argentina, en otros países. Muchas gracias por el apoyo. Repito nuevamente, no termina acá. Vamos a ir juntos reflexionando, vamos a ir juntos luchando como siempre hicimos. Quiero que sepa el mundo entero, Bolivia en especial, a mis compañeros del campo, como obreros. El sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo. Estamos convencidos de eso. Ahora en Bolivia tenemos una nueva experiencia más. Por eso decir a los hermanos
de los movimientos sociales de América Latina, a los hermanos movimientos sociales de todo el mundo. Me aprecio, me cariño, gracias por su solidaridad en esas 2 o 3 semanas que hemos vivido, momentos muy difíciles, pero con optimismo, con fuerza, con energía. Repito nuevamente, aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E finalmente aconteceu algo que eu estava me perguntando há algumas semanas por que ainda não tinha acontecido, que era o golpe na Bolívia. É claro que não é uma previsão boa, algo bacana de se descobrir, de se prever, mas é algo que vem acontecendo na América Latina e em outros países do mundo aí no decorrer dos 2 últimos séculos, né? Quando um país do terceiro mundo, um país do chamado terceiro mundo, né, um país do mundo subdesenvolvido começa a se desenvolver, começa a ter uma política econômica independente, acontece alguma coisa ali, acontece um golpe, acontece uma desestabilização, acontece manifestações populares, principalmente fomentadas pela imprensa. No Brasil aconteceu isso em 2016 e esse ano aconteceu na Bolívia. O que aconteceu, né? A Bolívia, desde 2006, quando o Evo Morales subiu ao poder, tem um governo ali popular, né? Um governo de caráter popular, governo ali de caráter socialista, de centro-esquerda, né? Um governo chamado de centro-esquerda, né? Um governo socialista. E a Bolívia, depois que o Evo Morales ganhou as eleições de 2005, né, com um pouco mais de 53% dos votos, assumiu em 2006, a Bolívia começou a ter um grande desenvolvimento, né? A Bolívia começou a crescer como nunca antes havia crescido. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Eu vou tentar organizar as ideias. É muita coisa para falar. Eu não sei nem se vai dar para falar em um vídeo só. Talvez eu faça mais de um vídeo. Mas vamos lá. Vamos encadeando as ideias, né? Então, como eu disse, o Evo Morales subiu ao poder em 2006. Ganhou as eleições de 2005 e desde então a Bolívia vem tendo um grande desenvolvimento econômico, social, né? É claro que nem todos os problemas da Bolívia foram resolvidos, né? A Bolívia é um país aí que já foi um dos países mais pobres do mundo. A Bolívia já foi muito explorada ao longo dos anos aí e ao longo das décadas. E agora, né, na década passada que ela conseguiu sua independência de fato, infelizmente ocorreu esse golpe agora que se concretizou no dia 10 de novembro agora, né, com a renúncia forçada do Evo Morales. Acredito até que ele tenha sido ameaçado de morte, mas vamos colocar as coisas aos poucos. Como eu disse, é muita coisa para falar. Primeiro vamos falar alguns números sobre a Bolívia, do governo Evo Morales, né? Eu vou consultar aqui para vocês, né, umas anotações que eu fiz. Desculpa, eu estou um pouco adoentado, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo aí, faz alguns dias que eu estou para fazer esse vídeo. Mas estou com alguns problemas de saúde, então não deu para fazer. Mas hoje que eu dei uma melhorada, eu vou fazer. Em 11 anos, a Bolívia se desenvolveu
mais do que os 180 anos anteriores. O crescimento econômico da Bolívia nos últimos 11 anos foi maior que os 180 anos anteriores. Houve um forte fortalecimento das organizações sociais e da participação popular. O governo do Evo Morales fomentou isso, fomentou a participação popular, a participação das organizações sociais, as organizações que vêm do povo mesmo, na formação das políticas públicas bolivianas. Isso é muito bacana. Isso aconteceu no Brasil também, né, na gestão Lula. Né, o Lula fomentou bastante isso, a participação popular nos governos, né, na formação das políticas públicas, estimulou bastante audiências públicas, esse tipo de coisa. Né? E lá na Bolívia também, né, o Evo Morales fomentou isso lá. Reduziu pela metade a pobreza extrema. Não é a pobreza extrema, aquelas pessoas que mal têm acesso à alimentação. Então houve um grande trabalho social na Bolívia, no governo Evo Morales, para acabar com a pobreza extrema, acabar com a fome. Né? Em grande parte eles conseguiram, né? O governo deles, a equipe deles conseguiram. A classe média, que representava 13% da população boliviana, pulou para 32%. Então, olha só, 1/3 do país tornou-se classe média. Né? Tornou-se classe média. Ainda é pouco, né? Mas em 11 anos de governo, quer dizer, 11 anos de governo não, né? Um pouco mais aí. Desde 2006 para cá, a Bolívia conseguiu um grande avanço, né? A desigualdade econômica e social da Bolívia diminuiu de 128 vezes para 37 vezes. Isso é muito bom, isso é muito bom. Distribuição de renda, distribuição de trabalho, né? Fomento, geração de emprego, fomento do trabalho, né? Então a Bolívia conseguiu avanços em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Avanço econômico, avanço social, combate à extrema pobreza, né? Como que a Bolívia conseguiu esses avanços? Né? Principalmente, né, fazendo exatamente o que o governo Temer, o que o governo Bolsonaro, esses governos golpistas, estão fazendo no Brasil. Eu digo estão fazendo, apesar do Temer já saiu, mas o governo Bolsonaro é a continuidade do governo golpista de Temer. Então, eu classifico como um governo só, o governo Temer-Bolsonaro. O Temer foi um governo golpista que veio logo após, né, o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. E o governo Bolsonaro também se valeu de um golpe. Né? Não só a continuidade do golpe que colocou o Temer no poder, mas também o golpe jurídico parlamentar o golpe jurídico, né, por parte da Lava Jato, aí orquestrada pelo Moro, como está mais que provado, que manteve o Lula preso arbitrariamente para não concorrer às eleições, dando caminho aí para o Bolsonaro ganhar as eleições. E como retribuição, ao contrário do que o próprio Moro prometia, ele foi empossado ministro da Justiça. Quer dizer, então são dois governos golpistas, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Até esqueci o que eu estava falando aqui. Mas então, da política econômica, né? Então a Bolívia estava fazendo uma política econômica muito semelhante à gestão Lula e à gestão Dilma, a gestão do PT aqui no Brasil. Como era a gestão do PT na política econômica? Primeiro, fomentar a indústria nacional, proteger a indústria nacional, estimular a produção nacional, né, de empresas que nascem aqui, de empresas que estão sediadas aqui no Brasil.
Com isso, o dinheiro que essas empresas ganham, os lucros dessas empresas, ficam no Brasil, são reinvestidos no Brasil. Então, sempre que se faz uma política de estímulo à indústria nacional, o país cresce, o país se desenvolve. Foi o que o Getúlio Vargas fez, foi o que o imperador Pedro II estava fazendo quando recebeu um golpe aí, né, por parte dos militares republicanos, que por sinal os militares historicamente no Brasil sempre fazendo caca, né? Claro que eu não estou discutindo o valor do soldado brasileiro. O soldado brasileiro é valente, é um soldado patriota, só que ele é usado muitas vezes pelas elites, né? Os comandantes militares que acabam se ligando às elites acabam usando as Forças Armadas como massa de manobra, né? Sempre com aquele apelo patriótico, aquele apelo falso, né? Falso patriotismo, falsa defesa do povo, esse tipo de situação. Falsa defesa da ordem pública. Ordem pública para eles é o povo não se manifestar, o povo ficar quietinho em casa e deixar os políticos fazerem o que querem. A economia da Bolívia deve ter neste ano o maior crescimento da América do Sul, um avanço de 4% no PIB de acordo com as projeções do FMI. E não se trata de um soluço momentâneo. Desde que Evo Morales chegou ao poder, o país vem crescendo em média 5% ao ano. Fato é que o aumento da arrecadação proporcionado pela exportação de petróleo e gás natural sustentou novas políticas sociais que reduziram quase pela metade a miséria. O percentual da população abaixo da linha de pobreza caiu de 63% para 35% entre 2005 e 2018, de acordo com os dados do Banco Mundial. Os salários mais que triplicaram. Teve início um período de estabilidade social e política que há algum tempo a Bolívia não via. Só para dar uma ideia, entre 2001 e 2005 o país teve 5 presidentes e um clima de alta polarização e conflito. Nesses 13 anos de Evo, essas fortes turbulências ficaram para trás e o país teve uma década de crescimento médio do PIB de 5% por ano, o melhor desempenho da América Latina no período. A inflação vem desacelerando e chegou a 2% em 2018. O mandato começou com uma política de nacionalizações, tipicamente identificada com governos de esquerda mais radicais, o que deixou muita gente de cabelo em pé. Mas o modelo de crescimento boliviano não excluiu as empresas privadas. Pelo contrário, além das multinacionais de óleo e gás, o país também assistiu a um aumento da presença de marcas internacionais em setores que vão de alimentação à moda e entretenimento, interessadas aí no incremento de renda no mercado doméstico, resultado em boa parte das políticas de transferência de renda. Evo, inclusive, se inspirou no sucesso do Bolsa Família dos anos Lula. O modelo foi batizado de economia plural, com a participação tanto de setores tradicionais quanto aqueles antes alijados, como as pequenas e médias empresas e os grupos indígenas. Ou seja, o que vemos ali é um modelo misto, forte presença do Estado de um lado, tanto no controle dos recursos naturais quanto nas políticas de transferência de renda para os mais pobres, e um ambiente bem mais amistoso do que se poderia imaginar a atuação das grandes empresas, muitas multinacionais. Mas então, a Bolívia conseguiu um grande desenvolvimento econômico fomentando a indústria boliviana e mantendo na mão de bolivianos, mantendo na mão do governo, em parte do governo boliviano, indústrias estratégicas na Bolívia, que é a indústria do petróleo, a indústria do gás natural e recentemente a indústria do lítio. O lítio é um material que faz baterias, por exemplo, de celular, de tablet, né? Então a Bolívia estava comandando esses recursos naturais em favor do povo venezuelano, como a Petrobras estava fazendo aqui no Brasil durante a gestão petista, como a Eletronuclear estava fazendo aqui, até prenderem aí o Almirante Otton, né, e o nosso programa nuclear está praticamente paralisado. Logo vai ter um vídeo sobre o Almirante Otton, também, um grande patriota. E então a Bolívia estava fazendo uma política semelhante, muito semelhante lá. Fomentar a indústria nacional, proteger setores estratégicos da economia, né, na mão de nacionais, isso que é muito importante. O que o governo Temer e o governo Bolsonaro estão fazendo é o quê? Principalmente o Bolsonaro, né?
O Bolsonaro tem... Bom, é que ele odeia o Brasil, isso é bem claro, né? Ele odeia o Brasil, odeia ser brasileiro. Ele gostaria muito de ser americano mesmo. Isso está bem na cara dele. Então ele trabalha justamente para desnacionalizar a economia. O Paulo Guedes está vendendo empresas aí, refinarias, aeroportos, a preço de banana. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo também. Mas estão desnacionalizando a economia, vendendo para estrangeiros, claro, porque a economia está detonada. Os empresários brasileiros não têm dinheiro para investir nessas vendas aí. Então o Paulo Guedes, que também é outro que odeia o Brasil, odeia ser brasileiro, né? Ele está destruindo o Brasil de todas as formas aí possíveis, amando do Bolsonaro. Não, que o Bolsonaro acho que é tão tapado que eu não sei nem se ele tem noção da desgraceira que ele está fazendo. Mas sei lá. Enfim. Então, assim, a política econômica boliviana é exatamente o contrário do que vem sendo feito agora, né? De destruir a economia, de desnacionalizar o que tem ainda de economia, entregar setores estratégicos na mão de estrangeiros, como o Bolsonaro fez, entregou a BR Distribuidora para os americanos a preço de banana. Quer dizer, o setor de distribuição de combustíveis no Brasil hoje pertence a americanos. O Fernando Henrique já tinha feito isso também. Entregou até a comunicação das Forças Armadas para uma empresa americana. Toda a comunicação das Forças Armadas brasileiras via Embratel está na mão de uma empresa de comunicação americana. É muita cara de pau, viu? Mas vamos lá, né? Então a política econômica boliviana era uma política econômica soberana e nacionalista. E outra coisa também que o Evo Morales fomentou na Bolívia foi a diversificação da indústria boliviana. Ele estimulou que os bolivianos ali abrissem empresas ali para suprir o mercado nacional. Então isso gerou bastante emprego, aumentou a renda do boliviano. Mas como eu disse, a Bolívia é um país que ficou décadas, ficou séculos, na verdade, na pobreza pura, né? Como eu disse, chegou a ser um dos países mais pobres do mundo. Foi por bastante tempo um dos países mais pobres da América. E então é difícil resolver todos os problemas, claro, né? Não é em 15, 20, 30 anos que vai se resolver assim, não. Mas melhorou muito. Maior participação dos povos indígenas na política do governo. Então, algo que não acontece no Brasil, por exemplo, mas lá aconteceu. Os índios foram estimulados a participarem da política, visto que o Evo Morales também é um índio, né? Ele é considerado... Ele é do povo indígena mesmo, né? Redução drástica da mortalidade infantil, porque o Evo Morales construiu dezenas de hospitais e milhares, mais de 3.000 postos de saúde espalhados pela Bolívia. Então foi um avanço tremendo, né, em questão de saúde pública na Bolívia. Saúde pública. Né? Construiu estradas, aeroportos, pontes e praticamente integrou todo o país. E o que fez aumentar bastante o turismo lá, né, por lá. Então assim, né, o governo do Evo Morales, ele promoveu grandes avanços, né, e promoveu grandes avanços no aspecto econômico, no aspecto social, mas eu acredito que ele tenha falhado, assim como falhou a gestão petista aqui no Brasil. Não estimulou a consciência política, não estimulou a consciência de classe e não fomentou a boa informação, né? No Brasil, a gestão Lula e a gestão Dilma permitiram que esse modelo de imprensa continuasse no Brasil. Esse modelo de imprensa é inconstitucional,
é um modelo de imprensa que são grandes oligopólios e a Constituição brasileira proíbe isso. O Lula mesmo poderia ter democratizado a imprensa brasileira, tirado da mão desses grandes empresários que tem e dividido a imprensa, visto que a mídia ela tem que ficar na mão da sociedade brasileira. Essas concessões de TV aberta pertencem ao Estado brasileiro, consequentemente ao povo brasileiro. Então não tem que ficar na mão aí de empresários como Silvio Santos, o Grupo Globo, o Edir Macedo aí da Record. Os caras ganham, fazem o que bem entendem com uma concessão pública. Quer dizer, quem tem que ter acesso a essa TV, né, a essas TVs é o povo, né? Então eu acredito que lá na Bolívia aconteceu a mesma coisa. O Evo Morales, bom, também mesmo se ele tivesse feito isso, iniciado a fazer isso, não daria tempo também de conscientizar o país inteiro. Tanto que hoje a Bolívia está dividida, o Brasil está dividido, né, depois do golpe, até um pouco antes do golpe de 2016 aqui no Brasil, o Brasil estava muito polarizado entre petistas e PSDB, né, entre petistas e os tucanos, né. Depois esquerda e direita, depois esse pessoal da direita, esse pessoal aí que é eleitores do Aécio, esse pessoal que estava apoiando ali um governo em contraposição ao PT, hoje são bolsonaristas, hoje votaram em Bolsonaro e muitos ainda continuam apoiando o Bolsonaro. Incrivelmente continuam apoiando o Bolsonaro. Mas foi uma evolução involutiva, né? Eles evoluíram, né, para bolsonaristas, mas isso não é uma evolução, é uma involução, né? Infelizmente, né? Decorrente aí da falta de consciência política, de consciência de classe, de consciência como ser humano mesmo, que fez o bolsonarismo ter essa vitória. Espero que seja breve aqui no Brasil, porque senão o país levará décadas para se recuperar desse desastre que estão fazendo na política econômica e na cabeça dos brasileiros mesmo, né? Nuestra molestia, ¿por qué las mujeres de polla estamos en pie? Y los policías, ¿por qué ven nuestra huipala? Esta huipala se respeta, hermano, se respeta. Estos malditos a presidente le han entregado como a Cristo le han dejado. Pero Dios, estamos felices porque el presidente Evo no está solo, más bien que está vivo, más bien que no le han matado como a Tupac Katari. Esa es mi protesta, esa es mi molestia. Esta es una marcha orgánica. ¡Queremos a Sale Camacho! ¡Queremos a Sale Mesa! Yo me llamo Enriqueta Guanto, yo soy del Alto y de las provincias de Camacho, que es del norte de La Paz. El pueblo está dolido, el pueblo soberano le han lastimado, le han hecho sangrar. Estas logias de la derecha que están en Santa Cruz empoderados de nuestro territorio, de nuestras riquezas, y por eso nos quiere humillar, nos quiere pisotear nuestros derechos como ciudadanos. Como ellos fueran los únicos ciudadanos, así se ven, pero nosotros somos los ciudadanos, los reales soberanos aquí, y nos vamos a hacer respetarnos por nuestras luchas. Por eso estamos aquí de lucha, que sí, nunca más nos vamos a humillar ni desrodillarnos ante esos transnacionales que siempre nos han manejado y nos han humillado hasta hoy. A huipala se respeta. Bom, voltando para falar da Bolívia. Então a Bolívia falhou nisso daí, né? Possivelmente falhou, tanto que a imprensa lá estava agindo contra o governo, né? Estimulando que o povo fosse mesmo para as ruas. E na internet também, um grande trabalho na internet, estimulando o povo a ir para a rua, o povo protestar contra o governo do Evo Morales, né? E teve aí uma forcinha da imprensa internacional também, né? Desde 2017,
Desde 2016, 2017, eu venho acompanhando que a imprensa internacional, inclusive a imprensa brasileira, né, a imprensa tradicional brasileira, né, a imprensa amestrada, ela vem satanizando o governo do Evo Morales. Ela vem falando mal do governo do Evo Morales. A Globo, por exemplo, né, o jornal O Globo, o G1 também, que é do Grupo Globo também, por diversas vezes falou que a economia boliviana, no auge do sucesso da economia boliviana, logo ia dar errado, logo ia ter uma crise, porque era um modelo ultrapassado, era um modelo que baseado na exportação de petróleo, exportação de gás natural, então isso era ultrapassado, isso não ia dar certo, e logo a Bolívia ia entrar em crise. Quer dizer, eles ficam ali já colocando na cabeça do povo que esse modelo é um modelo errado, né? Você ter soberania econômica, o país se desenvolver, como todos os países do mundo que cresceram agiram, então é errado, né? É errado aqui pro terceiro mundo, né? Do Equador para cima não é errado. Então a imprensa já estava falando mal do governo boliviano, satanizando o governo boliviano, que é sempre uma tática. Quando a imprensa internacional começa a falar muito de uma coisa, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa mais grave ali. Igual fizeram com Saddam Hussein, igual estão fazendo com o Irã, fizeram com a Síria. E no caso do Evo Morales, eles estavam... a imprensa falava que ele queria se eternizar no poder, esse tipo de coisa. E colocando na cabeça das pessoas, como colocaram também na cabeça do brasileiro, que deve haver uma troca, deve haver uma renovação. E isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. Se um governo está bem, ele deve continuar. Pode ser por 10, por 30, por 50, por 100 anos. Não importa. Importa que é um governo que está dando certo, o governo está conduzindo as coisas de forma adequada, ele tem que continuar. Quem tem que escolher isso é o povo. É o povo. Então eu por mim aqui no Brasil, o presidente poderia se reeleger, prefeito, governador, se reeleger quantas vezes ele quisesse. Quem iria escolher seria o povo. Se o povo achar que não está bom o governo dele, cai fora e põe outro, né? E o povo boliviano decidiu que queriam o Evo Morales novamente, votaram e ele venceu as eleições. Aí, né, a imprensa já tinha feito o papel dela, né, dividindo o povo boliviano, fomentado ali na cabecinha do povo boliviano que o governo tinha que se renovar, que a Bolívia ia se renovar, que logo o país entraria em crise, né? A imprensa fez o trabalho dela e logo entrou a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que todo mundo sabe, até bebê que está no ventre da mãe sabe que aquilo lá é um braço do governo americano, é um braço do governo dos Estados Unidos. A OEA começou a cogitar a ideia de fraude nas eleições da Bolívia. Começou a cogitar a ideia de fraude e isso começou a colocar isso na cabeça da população boliviana também, a imprensa de lá, aliada a políticos de lá também, que lá, como cá, também tem políticos que são traidores. Lá tem militares que são traidores, que nem os daqui, nem muito militar daqui, não todos, claro, mas tem militar que é traidor sim. Ele posa de patriota, posa de defensor do povo e na verdade está lá amando de forças estrangeiras. Como tem muito militar aqui, esses militares que apoiam o governo Bolsonaro não são militares patriotas, claro, né? E lá os militares bolivianos também, em grande parte, não são também, são militares que são cooptados, que são traidores mesmo, e não servem a Bolívia, servem a forças estrangeiras, né? Del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Presentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Atender acá. Señores, funcionarios públicos, tienen ese reto con su pueblo para defender la libertad de nuestro país, para salir, señor, de su gobierno. Siente obligado. Baja esa piedra. Baja esa piedra. Armada, la gente se arma bajando con picotas, con piedras. Escuchamos detonaciones de dinamita. Anoche no hemos podido dormir, hemos hecho guardia en las puertas de las casas para que esta turba de malhechores no invada nuestros hogares, porque tenemos que cuidar a nuestras mujeres y nuestros hijos, es que estamos aquí en las calles. Y simplemente es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, para que no haya más muertes violadas. Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. Y por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles. Possivelmente os Estados Unidos está por trás desse golpe na Bolívia também, né? Falar, mas tudo é os Estados Unidos é culpa. Olha, infelizmente, não tudo, mas muita coisa é assim. Eles têm histórico, eles têm um histórico disso. Eles mesmos não negam mais isso. Dezenas de operações militares que eles já fizeram, né? Tudo
em vários países, inclusive aqui da América, foi para manter os interesses deles. E na Bolívia não foi diferente, no Brasil não foi diferente. Quem mais lucrou com o golpe de 2016 foi os Estados Unidos. Compraram a preço de banana várias empresas aqui, só que eles têm que dividir um pouco, né? Eles têm que dividir um pouco. Então agora vai entrar a China também, o Bolsonaro vai distribuir também empresas brasileiras para a China, né? A Lava Jato destruiu as construtoras brasileiras e fechou acordo com os americanos e com os chineses para fazerem obras de infraestrutura aqui no Brasil. Quer dizer, dinheiro que poderia estar girando aqui no Brasil agora vai nas mãos de chineses e americanos, né? Como do jeito que o governo Bolsonaro gosta, né? Tirando do Brasil para dar para estrangeiro, né? Então na Bolívia não foi diferente. A Organização dos Estados Americanos começou a fomentar essa ideia de golpe, e de fraude nas eleições. Fraude, que foi uma fraude, que o Evo Morales roubou as eleições, foram fraudulentos. Os políticos traidores também da Bolívia, políticos alinhados com forças estrangeiras também, apátridas, também, né, auxiliando nessa traição do próprio país. Criou-se ali um estado de tensão no país que simplesmente forçou o Evo Morales a renunciar. E então ele foi forçado a renunciar, como ele falou, né? E só que eu vou parar o vídeo aqui. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o golpe em si, né, a renúncia e as consequências desse golpe. Eu tô com a garganta ruim, então não vai dar para continuar mesmo, gente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, deixe aí seus comentários, deixe nos comentários também temas, né, ou suas considerações sobre esse assunto do golpe aí na Bolívia. Pode deixar suas considerações, as suas opiniões. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para você saber quando tem vídeos novos aqui. E um grande abraço a todos. Até breve. E desculpem pela minha saúde debilitada aqui, que não está podendo falar adequadamente com vocês. Abraços. Expresar a honra de la vicepresidente y de todas las candidatas y candidatos asambleístas nacionales, a los dirigentes de los distintos sectores sociales, a nuestras autoridades, por este nuevo triunfo más en Bolivia. El esfuerzo, el compromiso con Bolivia no ha sido en vano. Hemos enfrentado tantas mentiras y cada pueblo boliviano se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio.
entendemos las informaciones preliminares. Y como siempre, hermanas y hermanos, confiamos en el voto del campo. En 2000